mestre, aqui o homem perguntou, aqui o fariseu perguntou a Jesus, né? Qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. A minha versão está assim, quase igual mesmo. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, a mesma importância, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém, amados? Então, Jesus está batendo um papo aqui, né, e mostrando para eles que toda a lei se resumiu em amar a Deus, sobre amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né, que a gente sabe muito bem disso. Aí ele vai depois para o segundo, fala assim, que é semelhante, que tem a mesma importância. E eu vou explicar por que tem a mesma importância. E amarás a teu próximo como a ti mesmo. Neste mundo moderno, a gente está numa agitação, né? E a gente, às vezes, vem até aqui na igreja e canta: Senhor, eu te amo, eu te adoro, mas a gente, às vezes, negligencia essa segunda parte. E eu queria fazer algo assim diferente hoje. Eu queria que você... Assim, eu quero que o Espírito tenha o controle do culto. Eu queria fazer algo diferente hoje. Eu quero que você levante agora, saia do seu lugar e vai dar um abraço. Pessoas que você não tem, assim, não é o seu dia a dia, o que você sempre está aqui, chega e abraça, dá uma palavra para ela. Eu quero que você saia do seu lugar e procure pessoas que você não está acostumado a falar todo dia. Se apresenta para ela: olha, meu nome é fulano. Eu quero te dar um abraço e saber o quanto eu também te amo. Nós precisamos criar esse hábito. Não é uma coisa forçada. Pode sentar agora. Não deve ser uma coisa forçada, mas crie esse hábito de cumprimentar as pessoas, de falar com as pessoas, de dar uma palavra de bênção, de se preocupar com as pessoas, perguntar como foi o seu dia, como foi a sua semana. A gente precisa estar próximo das pessoas. E nós amamos a Deus, né, porque Deus primeiro nos amou. Ele nos amou primeiro, Ele olhou para a gente, Ele encheu as nossas vidas do amor dEle. Agora é para guardar? Não. É para a gente... Por isso que é tão importante. Se realmente nós conhecemos esse amor de Deus, nós temos que compartilhar com os outros. Por isso que Jesus falou, semelhante a esse. É tão importante, porque se você conhece a Deus, se você conhece de verdade a Deus, você está cheio do amor dEle, você compartilha com os outros. Aí esse homem conversando com Jesus, ele pergunta assim para Jesus: quem é o nosso próximo? Aí Jesus vai responder para ele. Lucas capítulo 10, versículo 29, vai contar o que Jesus é a mesmo, só que aqui está mais com detalhes. Eu peguei essa parte de Lucas 10, 29, e os versículos anteriores é igualzinho a esse, quase igual. Diz assim: ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Imagina aquele homem caído ali, porque os ladrões vieram, roubaram tudo dele, bateram tanto nele, ele ficou caído. E ocasionalmente, olha só, presta atenção, descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e vendo, passou a largo. Passou, não, isso não tem nada, deixa aí. Talvez ele deva ter pensado assim: aqui se faz e aqui se paga. O quanto que a religiosidade às vezes pode nos impedir. A gente pode pensar: venho para a igreja,
eu estou nos cultos, eu leio a Bíblia, eu busco a Deus, mas na hora de fazer o que nós temos que fazer, colocar em prática, nós estamos negligenciando. E é exatamente esse sacerdote serve um alerta para nossas vidas, né? E depois aí vai seguindo no versículo 32 e vai lá, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Talvez o levita, né, que cuidavam do templo, que cantavam, talvez ele pudesse até cantar, eu não estou nem aí, estou nem aí. Olhando, não tem ninguém vendo, ou talvez até o sacerdote não tem ninguém vendo, não vai dar ibope, não vai dar, como o pastor Alexandre falou hoje, não vai dar nenhum retorno para a gente. Esse não tem mais jeito. Aí Jesus fala, mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aquele que menos esperávamos, que os samaritanos eram rejeitados pelos judeus, ele foi lá e teve compaixão, ele teve amor por este homem. E diz assim, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, e deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou a uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhes, cuide dele, tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. E Jesus pergunta, qual, pois, destes 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze a mesma coisa. Quantas vezes nós, gente, passamos? Eu fui pregar no Brasil, gente, as igrejas lá, assim, vocês conhecem bem Madureira, eu vou falar por Madureira que eu conheço, assim, cheio de cracudos, que estava naquela época, não sei como é que está agora, mas cheio de igrejas. E como que a gente tem que, às vezes, em alguns lugares, eles ficam, às vezes, perto de algumas igrejas, você tem que passar, às vezes, tem que, sabe, como que não fazem nada. Nós não fazemos nada, às vezes, não precisa nem ser essa parte lá de Madureira, mas, às vezes, dentro da igreja, quantas vezes nós somos como esses sacerdotes, somos como esses levitas, que chegamos à igreja, eu estou bem, eu estou cumprindo, eu estou vindo à igreja, mas não estamos nem aí para as pessoas. Estamos nem aí para as pessoas. O Espírito tem me incomodado muito sobre isso. Quando eu falei voltar ao primeiro amor, não é somente pregar, mas é a gente colocar em prática, a gente compartilhar, a gente cuidar das almas. Às vezes a igreja moderna está tão preocupada com o templo físico, com as paredes, estamos negligenciando no segundo mandamento, que é tão importante como o primeiro. E é para isso que Jesus veio, como o nosso irmão leu aqui hoje. Para que recebêssemos esse amor e pudéssemos compartilhar com os outros. E nós temos que ser imitadores de Deus. Lá em Efésios 5, diz assim, sede, pois, meus imitadores, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Hoje nós estamos tão preocupados em só ter para a gente, é só para mim, eu venho para a igreja porque eu preciso. Esquecemos dos outros. E nós até cantamos para Deus, Deus, eu te amo, Deus, mas na prática, com as outras pessoas, com o próximo, nós estamos negligenciando. Nós estamos negligenciando a igreja geral. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 7.
Eu quero ler esses textos porque a gente aprende com a palavra. A palavra é a nossa regra de fé. Nós precisamos aprender e colocar em prática. Porque senão nós vamos ser como aqueles sacerdotes e aqueles levitas. E precisamos sim olhar para o irmão. Precisamos mudar os nossos hábitos. Precisamos vir à igreja, sim. Mas precisamos também nos preocupar com as outras pessoas. Cumprimentar, abraçar, orar por ela, ajudar. Olha o que está escrito aí. Amados, versículo 7. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a gente fala que tem um relacionamento, quando a gente realmente tem o primeiro mandamento como verdade em nossas vidas, como amamos a Deus de toda a nossa alma, Ele nos enche desse amor, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. Nós somos amados de Deus. O Senhor nos ama, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós. E enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, versículo 11, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Se você se sente amado, você experimentou esse amor de Deus de verdade, como está no primeiro mandamento, nós devemos amar ao próximo. Devemos amar ao próximo. Porque a palavra de Deus, não é pastor André que está falando, é a palavra de Deus que está falando. E como é tão semelhante o segundo como o primeiro, de tão importante que é, de tanto valor que Deus dá nisso, nos nossos relacionamentos. 1 João 4,16 fala assim, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, a Bíblia diz que é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. É muito forte esse texto. E diz assim, dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então não dá, gente, para a gente cantar, eu amo a Deus, eu te amo, Senhor, de todo o meu coração, e a gente menospreza as pessoas, a gente ignora as pessoas, a gente faz exatamente como os sacerdotes, como os levitas, ignorando os necessitados, as pessoas, e muitas das vezes nós julgamos as pessoas. Nós fazemos. A igreja hoje precisa, a gente precisa de mudança. Precisamos. E é mandamento, eu tenho que querer, eu tenho que obedecer mandamentos. Olha, João capítulo 13, versículo 14. Gente, não é para salvação. A salvação é pela graça. Nós fazemos obras, assim devemos fazer obras, sim. Para galardões, mas não é para salvação, porque a salvação é pela graça. Jesus fez tudo por nós na cruz, nos resgatou, nos restaurou, nos encheu do amor dele, para compartilharmos com as outras pessoas, e não podemos guardar esse tesouro. Devemos obedecer a palavra de Deus. Devemos obedecer a palavra de Deus.
João 13:34 fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é forte? Não dá, gente, para a gente falar que está fazendo a primeira parte e negligenciando na segunda. Está fazendo a primeira? Não, eu estou fazendo a primeira muito bem. E a segunda está fazendo o que é tão importante como a primeira. Porque se de verdade nós estamos fazendo a primeira, não dá para negligenciar a segunda. Não dá. Não dá. Romanos 13:10 fala assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Hoje, tem pessoas que têm pavor de igreja, porque nós até cantamos, mas na prática, não tem sido essa a realidade. Nós precisamos, gente, de verdade voltar ao primeiro amor. Nós precisamos, até porque amor também é fruto. Gálatas 5:22. O Espírito vai gerar esse fruto dentro de nós, e amor. E o amor passa a ser a coisa mais importante, porque não adianta falar em línguas, não adianta, vai ser como sacerdote ou levita, não adianta ser o melhor músico, não adianta. Não adianta vir aos cultos todos os dias, não adianta simplesmente ler a Bíblia todos os dias, se não tem amor. Se não tem amor, gente, a verdade revela que nós não conhecemos a Deus. Porque se de verdade esse amor está no seu coração, não tem como negligenciar na segunda parte. Olha o que fala Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Olha como é importante nós manifestarmos o amor de Deus para as outras pessoas. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não sujeita a mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Faça o teste. Pega aí, substitui onde está o amor, coloque o seu nome, vê se você realmente está manifestando esse amor. Se você está suportando tudo, se você está amando, se você não tem interesse do que está fazendo. Porque esse é o amor que a Bíblia manda a gente ter. Esse é o amor de Deus em nossas vidas para a gente compartilhar com as outras pessoas. Jesus falou para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Quantas vezes? 3 vezes. Porque Jesus sabia de que precisaria do amor dele, para que ele pudesse dar continuidade, porque ia haver perseguição, sofrimento, lutas. E ele precisaria do amor, porque ele sabia que esse amor era verdadeiro e precisava compartilhar com as outras pessoas. Será que se Jesus perguntasse hoje seu nome, tu me amas? Isso é a prática do amor. Aqui eu vou dar alguns exemplos para você. Quem ajuda os pobres, empresta a Deus. Olha aqui, Provérbios 19:17 fala assim: o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, pois nunca deixará de haver pobre na terra. Amados, eu fiquei assustado. A Elisa me mandou um vídeo de um pastor
aqui de Houston, famoso, uma igreja bem grande. Não vou citar o nome aqui da igreja, mas ele falando que Deus não se agrada da pobreza, do pobre, quer dizer, do pobre, da pessoa pobre. Se você é pobre, você está entristecendo a Deus. Você tem que ser rico. E aqui a Bíblia diz aqui, o pobre vão sempre existir. Eu conheço pobres que é muito mais feliz do que muitos ricos. Tem muito mais alegria, muito mais prazer, tem harmonia, tem amor às pessoas do que muitos nós que somos ricos. A Bíblia diz assim, pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na sua terra. O pobre é uma oportunidade para a gente manifestar o amor de Deus para a sua vida, que você talvez seja mais próspero. Talvez você tenha a bênção aí de juntar aí as bênçãos financeiras, mas que adianta guardar tudo. Salmo 41:1 fala assim, bem-aventurado é aquele que considera o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. E Deus odeia o pobre? Gente, a mentalidade hoje em dia, o sinal da bênção é a prosperidade. Prosperidade bíblica não é somente financeira. Pode ser financeira também, mas é muito mais do que isso. É conhecer a Deus, é amar a Deus. Eu conheço muitos pobres que ajudam muito mais do que muitos ricos. Eu conheço. Discípulos ajudavam os necessitados. Gálatas 6:10, façamos o bem a todos. Repara bem, mas especialmente aos da família da fé. Não está negligenciando aos outros. Faça primeiro aos que estão mais próximos, ajude, mas também ajude os de fora. É isso que o texto diz, o contexto diz isso. 1 Timóteo 5:8 fala assim, se alguém não cuidar dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé, é pior do que o descrente. Por que ele é pior? Porque ele sabe, ele recebeu de Deus o amor e tem que compartilhar, ajudar aos necessitados, ajudar as pessoas que estão às vezes próximas de nós. Gálatas 2, versículo 10 diz assim, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. O apóstolo Paulo falando. Atos, capítulo 4, versículo 34, diz assim, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, repartiam, cuidavam dos necessitados. Esse é o papel da igreja. Não é só, gente, a gente também tem que orar pelos necessitados, orar pelas pessoas que talvez estejam passando por alguma dificuldade, não pode ser só financeiramente, pode ser em qualquer área, a gente tem que ter cuidado das outras pessoas, nós temos que olhar para as outras pessoas, não podemos fazer como esses sacerdotes e aquele levita que ignoraram o necessitado, nós não podemos ignorar isso. Não podemos. Não é só orar, é agir, né? Porque a maioria das pessoas já sabem, já conhecem, mas na prática, um abraço, uma palavra, às vezes, é muito mais valiosa do que, às vezes, financeiramente também. Nisto conhecemos o amor de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitando, lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus?
Está perguntando para a gente, como permanece o amor? Se você prospera, Deus prospera a sua vida e você olha para os necessitados, não contribui, retém para você mesmo. Como permanece nele o amor de Deus? Aí aqui começa, filhinhos, não amemos de palavra, aquela coisa assim, eu vou orar a Deus para Deus mandar uma pessoa para abençoar a sua vida. Pessoa vem para você, compartilha com você a sua necessidade. Eu vou orar a Deus para Deus mandar uma pessoa para você te abençoar. Será que é isso que a Bíblia está mandando fazer? Não. Está mandando, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Está na hora da gente colocar em prática essa palavra. Está na hora da gente viver esta palavra. Está na hora da gente de verdade se preocupar com o próximo, com os nossos irmãos, com os que estão lá fora. Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. As pessoas já estão cansadas de a gente falar muito. As igrejas estão à fama das igrejas. Assustam. Eu conheço, eu trabalho com várias pessoas que estão fora da igreja. Elas falam horrores. Assusta! Assusta! Eu já entendo porque lá no meu trabalho as pessoas vêm até mim e eu evito até de falar porque as pessoas estão assustadas, estão assim, me vêm com Bíblia lá no meu trabalho, eu levo Bíblia, eu leio a Bíblia, algumas pessoas se aproximam, outras assustadas, um é crente, é pastor, já tem preocupação. E o Espírito tem falado assim, ame essas pessoas. Ame essas pessoas, elas não conhecem o amor, elas não sabem o que é amor. Elas não sabem o que é amor. Jesus mandou amar até os nossos inimigos. Olha como é sério isso. A gente quer amar as pessoas que talvez possam fazer alguma coisa para a gente, né? A gente tem, eu tenho afinidade com aquela pessoa, vou dar um abraço, eu te amo. Agora, ou pessoas até que nos perseguem, ou pessoas que a gente nem conhece, né? Assim eu estou estendendo, assim, pessoas também que não nos conhecem, que a gente não conhece, a gente evita até de se aproximar, porque a gente está separando, e muitas das vezes criamos panelinhas, ou fazemos grupinhos separados. Não dá, gente, para isso. Não dá para isso. Não dá, isso não é o que a Bíblia ensina. A gente vai falar muito mais abraçando, às vezes, dando uma palavra, ajudando, sabe, se aproximando, falando assim, ó, se precisar de mim, olha, eu estou orando por você, se precisar de alguma coisa, eu estou disponível para você, se você precisar conversar. Por isso que muitas pessoas, até dentro da igreja, às vezes estão se matando, porque estão isoladas, não têm contato com as pessoas, porque não existem barreiras às vezes. A gente está criando barreiras porque nós estamos criando paredes para impedir das pessoas se aproximar da gente. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Nós temos que vir para a igreja, estar disponível para que o Espírito Santo de Deus nos use, para que possamos compartilhar do amor de Deus. Giovanni, me perdoa, eu estou... Acelerei, brother. Ainda está no Deus amor, né? Perdão, meu irmão. Agora que eu percebi que Elisângela falou, freia aí, ó. Perdão, meu irmão. Jesus mandou amar até os inimigos, Lucas 6,35. Amai, você pode ler todo esse texto, o contexto lá. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, prestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhinhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até com os ingratos e maus. Deus ama todos. O irmão leu ali, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo, Deus amou a todas as pessoas. Deus ama a todos que estão lá fora, e é nosso papel de nós mostrarmos a cara da igreja, essa igreja que conhece a Deus, que ama, que a nossa fama lá fora não seja porque tem o melhor louvor, porque tem as melhores pregações, mas a nossa fama lá fora seja porque nós somos amorosos, nós nos preocupamos com as pessoas.
Essa tem que ser a fama, é isso que atrai as pessoas. O amor atrai as pessoas, porque está difícil o amor lá fora. O amor não é só fazer as vontades também, deixa claro isso aqui. Não é só aquele irmãozinho que só se posiciona de vítima e a gente, né, tem que ter a responsabilidade. A gente também, às vezes, tem que corrigir, tem que ensinar. Está lá em Hebreus capítulo 12, 6, Deus ama quem Ele corrige quem Ele ama. Então nós temos que, às vezes, sim, eu falo para vocês, eu vou contar uma história aqui que é particular, é minha mesmo, aconteceu na minha vida. Eu estava numa outra igreja ainda, eu não era pastor, eu era já diácono. E eu chegava toda sexta-feira, que era o grupo de oração da igreja, e eu já na minha mente, eu falava assim, eu vou chegar. Estou abrindo e compartilhando com os irmãos aqui, isso aconteceu de verdade. Eu chegava, na minha mente eu já planejava tudo, eu falava assim, eu vou, Deus é testemunha disso, eu vou chegar para o pastor e falar assim, olha, eu estou cansado, estou desanimado, estou na luta, estou nisso, estou naquilo, e o pastor não vai me chamar para orar. O pastor eu vou ficar de coitadinho ali. Beleza, gente, funcionou muitas das vezes. Beleza, funcionou muitas vezes para mim. Eu ficava lá em secreto, lá, não fazia nada. E o pastor olhava para mim. Aí o pastor que me ama, ele chega para mim e fala assim, eu quero conversar com você. Eu falei, ai meu Deus, o que esse cara quer falar comigo? Aí ele me chega e fala assim, André, eu quero falar em secreto, com amor. Ele não me expôs para ninguém, ninguém nunca soube disso, era eu e ele. Eu perguntei a ele assim, você lembra disso? Ele falou assim, não me lembro. Eu falei assim, quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece. É uma meia verdade. Eu falei, você me bateu aquele dia, mas foi com amor. Ele falou assim, você, André, era para ser exemplo para as pessoas. Você está sempre desanimado, cansado, reclamando, chorando. Levanta essa cabeça. Rapaz, eu falei, meu Deus, foi verdade. Foi verdade para mim. Aquela verdade veio com amor no meu coração, que doeu no momento, mas era verdade, eu não podia. A gente pode esconder de Deus, mas ninguém, pode esconder das pessoas, mas ninguém pode esconder de Deus. E Deus, que Ele te ama, Ele vai te corrigir para te colocar na posição, para você manifestar o amor dEle para as outras pessoas. E mudou a minha vida. Mudou aquela lá. Mudou. Eu falo para ele, você não tem ideia de quanto você mudou a minha vida. Eu parei. Eu falei, gente, eu parei. Meu Deus, eu pensei que eu podia fugir de Deus, mas não dá para fugir de Deus. Deus via o meu pensamento, vai ser corrigido. E às vezes dentro da igreja, a gente precisa ser sincero com as pessoas no amor. Em secreto, sem expor ninguém, sem destruir a vida de ninguém. O amor também leva a gente para corrigir as pessoas. Romanos fala assim, o amor não seja fingido. Romanos 12, 9, você pode ler depois em casa, tremendo esse texto, Romanos 12, do 9 até o 21, não vou ler todo ele, fala assim, o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Gente, nós devemos amar ao próximo. Jesus falou que no final dos tempos, o amor se esfriaria. Por que está esfriando? Por causa das iniquidades, por causa do pecado, por causa das mensagens erradas, por causa do materialismo, da mensagem da prosperidade, que eu tenho que ser próspero para ser abençoado. Não é só isso. A maior prosperidade você já tem dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. E diz que ia fluir rios de água viva dentro de você. Existe um amor, um tesouro dentro da sua vida que deve ser compartilhado com o próximo. A riqueza ela vem por consequência, ou vem atrás da gente. Deuteronômio 28 fala que se a gente obedece a palavra, a bênção vem, corre atrás da gente e nos alcança.
Mateus 6,33 fala: buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Gente, a gente está invertendo as coisas. Nós estamos negligenciando na coisa essencial, que é o amor. Amor ao próximo. E eu quero compartilhar aqui uma outra história que aconteceu comigo. Isso também foi verdade, mais ou menos mas não foi comigo assim, já não é nenhum problema comigo, mas aconteceu uma experiência sobrenatural comigo, assim, de como a gente vê que as pessoas estão necessitadas de carinho. Eu trabalhava até com um casal de angolanos, o Dr. Macmaun, não sei se os angolanos estão aqui, conheceram um deputado, e a esposa dele. Eu estava trabalhando o dia com eles, eu saí de manhã de casa, fui para encontrá-los, e eu estava escutando uma rádio evangélica aqui em Houston, e um pastor estava falando, dando um testemunho de que ele tem um ministério de ajudar necessitados, pobres, os mendigos. E ele falou que as pessoas estão equivocadas em pensando que é só dinheiro que eles precisam. Ele se veste também de mendigo e vai para as ruas, e ele vai, abraça os mendigos choram, compartilham com ele quer conhecer as verdadeiras necessidades. Ele percebeu que não eram financeiras somente, muito mais do que isso: afeto, famílias destruídas, famílias, filhos, pessoas que não receberam amor, não conheceram o amor, não sabem o que é amor. E ele falou assim: eu, me vestido de mendigo, eu sentava próximo das pessoas, nos bancos, nas praças, as pessoas corriam, fugiam, viravam as costas, não queriam olhar para mim. Não sei se vocês viram no Facebook, um dia desse aí, o pastor se vestiu de mendigo, foi na porta da igreja, ele ficou lá na porta da igreja, os membros passavam, olhavam assim, passavam de lado, ninguém cumprimentou a ele, ninguém falou com ele, e ele foi lá, depois subiu no púlpito e tirou assim a roupa de mendigo, era ele. Aí esse pastor, aí ele me falou isso, eu escutei isso de manhã, eu fui lá, trabalhei o dia todo. Aí, à tarde, eu fui levá-lo, o casal lá de senhores, dentro no shopping Galeria. E eu deixei eles, já eram bem senhorzinhos já, assim, eu deixei eles na porta do Galeria. Eu falei: eu vou estacionar aqui o carro aqui em cima, no estacionamento, e volto para ter com vocês aqui. E eu fui lá, deixei eles, fui direto no estacionamento. O estacionamento estava cheio, era domingo, né, lotado, à tarde, não, sábado à tarde, lotado. E eu fui lá, achei uma vaga, entrei na vaga, e quando eu saio assim, no chão, não vi nenhuma pessoa andando. Quando eu saio, abro a porta do carro, eu deparo com um mendigo. Como já estava me esperando assim, ó, eu abri a porta, quando eu levantei, pum, de cara. Eu tomei até um susto, porque brasileiro fica pensando que é assalto, né? Aí eu tomei um susto, aí ela falou assim: você pode fazer uma coisa para mim? Aí eu falei assim: o que você quer? Você pode comprar um lanche para mim? Eu estava de terno. Aí eu falei: vamos lá, eu vou comprar. Eu vou falar com umas pessoas aqui, depois a gente vai lá comprar. Eu fui lá dentro, no estacionamento, falei com os angolanos, e eles falaram: não, pode ir lá, a gente espera aqui, vai lá, faz o que tem que fazer. Fui lá e perguntei, cheguei lá na praça de alimentação, lotada, gente, lotado, o cenário estava lotado. E o mendigo estava sujo, aparência horrível, assim, literalmente, eu estou falando a verdade, eu estou descrevendo como é que era a verdade. E eu fui lá, eu falei: o que você quer comer? Aí ela falou: eu quero isso, ou aquilo lá. Qual pode? Pode, pega 2. Eu fui bonzinho, eu falei: pega 2. Para mais tarde, estava frio. E olha, eu falo para vocês que eu não me lembrava de nada do que havia passado de manhã. E ela se recebeu com alegria: obrigado, tá? Ela se alegrou, ela falou assim: eu posso te pedir mais uma coisa? Aí eu falei assim: pode falar o que você precisa. Eu preciso de um abraço. Gente, ó, todo mundo, parece que a Deus ali botou ali o cenário ali agora, aprovação, né? Me dá um abraço. Aí eu falei: claro que sim, dei um abraço. Gente, você não tem ideia da alegria daquele mendigo, ficou muito alegre. Muito. Eu não lembrava. E eu aí foi embora alegre com o pacote de comida, e feliz, foi embora o mendigo, e eu fui voltando para encontrar com meus chefes, e da hora veio na minha mente assim: meu Deus, eu acabei de ser provado. Eu me lembrei, o Espírito de Deus como que me deixou lembrar daquela situação que eu acabava de ser provado por Deus.
E eu glorifiquei a Deus, eu falei, Senhor, eu acho que eu passei no teste. Eu acho que eu passei nesse teste. Senhor, não permita que eu nunca negligencie nisso, nas vidas. Porque é isso que as pessoas querem. Abraço, palavras, participação, ajuda, disponibilidade. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos. Quando você chegar aqui na igreja, mude, seja ativo, seja, sabe, companheiro, abrace, ora para o irmão, pergunta para o irmão, fala com o irmão, ou uma irmã, cumprimente. É para isso. As pessoas precisam não somente com palavra, mas com ação. E a gente pode manifestar isso. A gente tem que parar de desculpa como eu tinha. A gente está olhando só para a gente, para os nossos problemas. Eu vou ler um texto aqui de Romanos que fala, é muito conhecido esse texto, Romanos 8,35, fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? E diz assim, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quer dizer, gente, nada pode impedir a gente de... chega de desculpa. Chega. A gente tem que parar quando a gente começa a olhar para os outros. Deus começa a agir nas nossas vidas. Quando a gente começa a se preocupar mais com os outros, manifestando o segundo mandamento, Deus começa a solucionar os seus problemas. Deus começa a transformar, porque aqui, olha, você está manifestando exatamente o que aqui, às vezes você fica com desculpa, eu estou com problema, eu estou na luta, está fazendo, parece o pastor André naquele tempo. Chega. Nada pode nos separar desse amor. As suas lutas não podem impedir de você continuar sendo bênção para as outras vidas. Fala assim, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada! O que nós precisamos entender é que nós estamos cheios de amor e precisamos parar, talvez, de falar menos e agir mais. E mostrar realmente que a igreja, ela é sal e ela é luz da terra. Ela faz a diferença se nós pararmos de ser sal e luz. Deus usa a igreja, Deus usa a sua vida para abençoar as pessoas. Se nós não somos... As pessoas sem amor, elas estão sem esperança, perdidas. E Deus escolheu você para ser a manifestação do amor dele para outras pessoas. Você ama Deus de verdade? Será que se Jesus perguntasse para você, tu me amas de verdade? Tu me amas de verdade? Então ame ao próximo.